Estamos começando mais um Pod Luz, o podcast que ilumina a nossa vida. E para começar o nosso dia muito feliz, estamos com alguém muito especial, que veio de longe para contar a sua história, contar a sua trajetória, e a gente está muito ansioso por isso, né? E vamos aqui agora apresentar a nossa convidada muito especial. Muito especial. Seu nome e de onde a senhora é, por favor. Boa noite a todos. Eu sou Isabel Campos Borges, goiana, do interior de Goiás. Estou aqui, recebi esse convite, estou aqui muito feliz em compartilhar esse momento. Ok, dona Isabel, né? Nós estamos felizes também de ter a senhora, né? A senhora é magnânima, bem conhecida, né? Exatamente. E o nosso moderador aqui, Deusdete, né? Deusdete. Saudações aí. Boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial, a gente está com a dona Isabel aqui, né? Ela vai contar um pouquinho da vida dela, das histórias dela, compartilhar todo o conhecimento que ela tem aí conosco. Então, vamos lá. Então vamos começar. Dona Isabel, o motivo da gente estar aqui é que as pessoas querem conhecer mais sobre a senhora. Como é que foi a sua infância, onde a senhora nasceu, né? As dificuldades, né? Os seus filhos, como é que foi cada um deles, assim, até a jornada deles, né? Na doutrina espírita, porque a gente quer levar essas histórias aqui para nossos conterrâneos, né? Que também participam e às vezes não tem essa voz, né? Então a gente queria saber da senhora, como é que foi a vida lá no interior do Goiás? Bem, minha vida no interior de Goiás, eu sou filha de família mineira e eu sou a primeira filha de 3 irmãos. Eu sou a sexta, a primeira filha goiana. Quando meus pais vieram para Goiás, meus pais toda a vida foram das zonas rurais. Então, eu nasci em uma região perto de Goiânia. Então, eu sou goiana, registrada em Goiânia. Certo. Mas, para começar a falar do nosso conhecimento dentro da doutrina espírita, eu falo que eu já nasci praticamente dentro da doutrina, né? Porque aos 1946, 47, que eu deveria ter uns 3 anos, 4, foi quando meu pai teve o contato com a doutrina espírita. Que isso, há mais de 80 anos atrás, era muito difícil, e principalmente para as pessoas que moravam na zona rural. Muito preconceito. E mesmo falta de oportunidades, né? Sim. Certo. Mas meu pai teve o privilégio de conhecer uma pessoa que era também da zona rural, e já uma pessoa de idade, que já tinha as obras de Allan Kardec. Eu não sei se ele tinha todos os 3 primeiros livros ou se era só o Evangelho, isso eu não dá para mim saber. Então, naquele tempo que meu pai foi para Goiás, não tinha conhecimento com as pessoas, e ele teve esse amigo, vizinho, amigo, e esse amigo, ele fazia as reuniões espíritas na casa dele, com a família. E os vizinhos, ele convidava, né? Os que quisessem participar, muitos participavam. E o papai foi um deles, né? Sim. E ele presenteou o papai com o Evangelho. Isso, meus pais que passou isso pra gente, né? Ah, sim. Então, Sim, eu estou sim, passando aqui. que nós recebemos. Então,
Isso é o que passaram para mim. Agora, do meu conhecimento, que eu passei a conhecer, a entender, então, mas o importante é que meus pais, desde quando meu pai começou a frequentar essas reuniões, ganhou esse evangelho, nunca mais na nossa casa, ninguém foi dormir sem antes fazer a leitura do evangelho com a família reunida. Que bom. Enquanto o papai viveu lá junto, era assim. E então, aí já foi uma semente, né? Certo. Depois, quando o papai mudou para a cidade, que é em Séries, onde nós moramos Até hoje? até hoje, isso deve já ter mais de 70 anos, já tinha o centro espírita, o presidente do centro espírita era o senhor João Vaz, que veio de Sacramento, foi aluno contemporâneo lá com Eurípides Bassanufo. Nossa, olha. Então, ele que ainda as reuniões espíritas ainda era na casa dele. Depois, papai participava e muitos outros logo construíram o Centro Espírita que hoje tem lá até hoje, né? Centro Espírita Vicente Paulo. Então, nós, os filhos, tivemos o privilégio de ter o contato com a doutrina espírita desde sempre. Desde cedo, né? Desde sempre. Participei de evangelização, participei da mocidade. A senhora nunca se afastou, então? Nunca, desde que nunca conheceu... afastamos. Olha. Quando eu me casei, a família do meu esposo tinha conhecido o espiritismo, mas mais recente, né? E assim deu continuidade na família. Mas, Dona Isabel, seu esposo ele já era espírita? Já era espírita. Quando a senhora casou com ele ou só conhecia? Não, a gente ficou conhecendo no centro espírita. Vocês Na se conheceram? mocidade? Na mocidade. Olha só que legal, né? E casamos, teve a cerimônia no centro espírita. Já não sei espírita. Que bonito. Naquela época, né? Naquela época, né? É. Que, olha, a teve senhora muito lançou preconceito? tendência, porque não tinha isso, né? E teve muito preconceito na época? Não, mas a cerimônia, assim, a presidente do centro espírita, que era a doutora Floracia, advogada, ela fez questão de, naquele dia, fazer o trabalho voltado para abençoar o nosso casamento, a nossa união, né? Bacana. Mas não teve zuzuzu naquela Não, época na não. sociedade, não, né? Todo Não. mundo Não. Porque até então você casava-se na igreja, né? religioso. A gente casou no civil, né? E fez a cerimônia espírita, né? Dentro do centro espírita. Que bonito. Da união da Sim. gente. Então, assim, como eu cresci dentro da doutrina e casei e criei meus filhos, todos eles dentro Da doutrina espírita. da doutrina. Quantos Todos filhos? fizeram evangelização, todos participaram de mocidade, participaram da campanha e continuam até hoje. Todos eles? Tem- São quantos, né? São 10. Olha só. Que não frequenta assim como os outros. Tem o segundo, que é o Cleupe. Quando era novo, ele participava tudo, mas depois que ele casou, ele não Passou. participa, né? Mas o princípio tá lá, né? Não A é. semente está É, plantada. tá plantado. Tá. Só não participa como os outros, mas tem o Celso que mora aqui, que não participa também, mas porque ele deu uma isolada, porque ele até, quando criou os filhos dele, levando para evangelização, legal. indo para fazer sopa. Então, agora que ele deu uma afastada, depois que ele veio para cá.
Eu fiquei curioso, foi quando a senhora disse das reuniões, né? Ele fazia a reunião na casa dele. A senhora sabia descrever como é que eram essas reuniões? Porque a gente já é novo, já é de centro espírita, né? Como é que era essa reunião, a senhora lembra disso? Em casa? É. Bom, era a leitura do Evangelho, né? Uhum. E ele falava sobre o que ele leu para a gente que era criança, né? E depois já adolescente, e depois de adulto também, se tivesse em casa, todos participavam, né? E aí, então, só depois é que a gente ia dormir. É o estudo do Evangelho, né? As reuniões, é aquela reunião que a gente chama assim, legal, bacana. E aí, eu ainda era, quando a gente era criança, lembro muito bem que às vezes a gente estava brincando, né? Assim, noite de lua cheia, a gente estava lá no terreiro, brincando, conversando, e ele dormia muito cedo. Aí ele chamava a gente. Aí depois que fazia a reunião, fazia a prece, aí acabou. Aí todo mundo era para ir dormir. Pra Já fez dormir, a né? prece, já acabou. Para todo mundo. Dormia cedo. Então, era bem simples assim, mas foi assim que foi a nossa formação, a formação dos meus filhos. E os meus filhos deu continuidade, né? Estão dando. Até hoje. Agora, Dona Isabel, a senhora lembra de alguns fatos de ajuda espiritual que a senhora teve no decorrer de toda a sua existência, criando os 10 filhos, educando? A senhora lembra de alguma história que queira compartilhar? Que é algo que aconteceu com o César, com o Cláudio, onde a doutrina espírita ajudaram eles? Porque a ideia nossa é compartilhar essas informações para as pessoas, entendeu? Porque muitas das vezes as pessoas têm algum tipo de problema em casa e não enxergam o centro espírita como essa fonte de apoio, né? uma fonte de apoio. Olha, eu acredito que a formação dos meus filhos e a minha também, com meus irmãos, que minha mãe falava, que depois que eles tomaram conhecimento do Evangelho, que a vida mudou, porque antes era muito difícil. Muita briga, muita dificuldade financeira, de alimento. E então ela fala, a minha mãe era uma pessoa muito simples, como eu, mas ela era uma médium que trabalhava muito. E o papai, quando a gente já era maior, sem criança, já ficando adolescente, tudo que a gente já lembra, já entende. Então, eles eram trabalhadores fiéis no centro espírita, né? O papai participava, ele nunca foi presidente, não, mas foi vice-presidente, acompanhava nos trabalhos, e a mamãe era média, trabalhava, não faltava de jeito nenhum. Então, e a mamãe falava que foi uma luz que eles receberam dessa família, desse senhor, que depois que isso aconteceu, que tudo mudou na vida deles. Para melhor, né? Porque nessa época eu não lembro de nada, mas eu já tinha minhas irmãs que já eram maiores, né? Então já era 5, eu era 6, então já tinha uns grandes já que... Então ela disse que mudou para tudo. E aquela obrigação que o papai tinha, aquele compromisso de fazer o Evangelho todos os dias, e eu também, da minha lembrança, eu lembro que o papai, quando ele saía de manhã para o trabalho, ele primeiro chegava na porta para sair, fazia uma prece íntima, né? Sim. E depois que ele seguia. Olha, ele já fazia a agenda da reforma íntima antes de existir. Eu lembro disso
enquanto eu estive em casa, junto com ele, era assim. Era dessa forma. Ele não saía de manhã de casa sem primeiro fazer a prece. Olha só, um exemplo, né? E a mamãe... Papai conversava menos, mas minha mãe sempre falava que foi um divisor, assim, na vida deles, nas nossas vidas, depois que eles conheceram. E dos seus irmãos, é só a senhora seguiu esse caminho? Todos também se tornaram espíritas, os seus irmãos? Todos. Todos? Olha. Agora, só teve 2 irmãos, um irmão e uma irmã, que depois, já de maduro, eles mudaram a né? maneira deles. Uma é a minha irmã mais velha, já falecida, e o outro era um dos irmãos mais novos que eu. Eles passaram a ser evangélicos. Mas foi tudo criado no centro espírita, tudo Pessoas de bem, seguindo né? direitinho, tudo. E a maior parte foram trabalhadores, porque nós éramos 3 irmãos e hoje somos 3. Nossa. Então, todos foram trabalhadores. Até esses que depois Que se passou afastaram. para ser evangélicos, também foram trabalhadores espíritas. Porque eles passaram já depois. Minha irmã, depois que ela já tinha tido a família dela, tudo, depois é que ela passou. Porque ela ficou viúva, depois ela casou de novo e o marido dela era evangélico. Sim. Ô, dona Isabel, assim, a gente vê a história a senhora contando, parece que foi simples, né? Foi simples para a senhora, assim, ó, a vida continua, a gente reencarna. Os conceitos Isso, da espíritas, doutrina né? espírita. Existe uma vida futura. né? Existiu Porque a gente- alguma dúvida na senhora? Não. Já foi de cara, foi entendendo? E assim, eu não fui assim uma trabalhadora igual são meus filhos. Eu fui assim uma mais participante, né? Sim. Aham. Mas eu tinha minhas irmãs que já faleceram, que eram trabalhadoras igual os sobrinhos. Os sobrinhos trabalhavam junto com elas. Em Brasília, que muitos deles passaram um tempo em Brasília, e lá junto com elas, junto com o meu irmão mais novo, fazia campanha, ia para a mocidade, o meu irmão, o César mesmo, foi um desses que participou lá junto com os tios. Para quem não sabe, a dona Isabel, mãe do Mãe César. do César. Né? Do Célio. Do Célio, do Cláudio. É muito. São muitos, né? Só gente boa. Mas todos eles participaram, que eu falei assim, que é o segundo dos mais velhos, ele não participa agora. Mas o conhecimento dele é da doutrina espírita, né? Sim, e é o que ele... Aquela essência fica, né? E lá em Séries tem o Centro Espírita São Vicente De Paulo. Ele é antigo, é? Antigo. Olha só. Lá, a cidade de Séries foi a primeira colônia agrícola do tempo do Getúlio Vargas, né? E a colônia cresceu com o espiritismo lá dentro. Olha só. Depois é forte ali, né? de muitos anos é que passou a cidade, né? Mas antes era a colônia. E o senhor João Vaz, que veio de Sacramento, ele veio nessa época. Nós conhecemos lá Séries, nós fomos lá na sua cidade. Né? Já teve 2 concafres lá, né? A gente foi na segunda, que foi agora recente, né? 2019. 2019. Né? 2019. Gostamos muito lá. Gostei muito. Dona Isabel, seu esposo, ele era... A profissão dele? Era lavrador mesmo. Lavrador? É. Ah, E ele só mudou para a cidade porque 2020? ele ficou doente né? e Corrigindo. não tinha mais condição de ficar. Aí que mudou para a cidade. Foi 2020. porque na pandemia. a gente sabe, né, até o César falando, né, de toda a dificuldade que vocês tiveram quando eles tiveram na infância, que eles saíram, estudaram e tudo. E praticamente todos os seus filhos, praticamente todos se formaram, né, todos têm sua profissão, né, tendo como base todo o conceito da doutrina espírita com ele, né. Porque muitas das famílias
tem filhos e tudo, e não acha difícil, entendeu? E a gente queria compartilhar isso, como foi todo esse processo. Olha, foi muito difícil, não foi fácil. Eu digo assim, primeiro, a família, eu com meus irmãos, né? Que o papai era lavrador mesmo, nunca teve outra profissão. Sim. E o papai ficou doente muito novo. Então, ele faleceu com 50 e poucos anos, 53 anos. Novo, né? Novo. Mas a gente tivemos a proteção e o privilégio de ser uma família unida. Meus irmãos, que eram muitos, né? E de Séries, eles foram para Brasília. Depois, quando o papai faleceu, os que já eram de maior já tinham ido para Brasília. E depois, a mamãe foi com os irmãos mais novos. E eu fiquei em Séries, porque eu já era casada, já tinha começado família e fiquei em Séries. Os outros todos foram para Brasília. E em Brasília, eles foram aquela vida de luta, de trabalho, mas todos tiveram condição de ter sua família, de cuidar de sua família. Os 3 mais novos conseguiram fazer faculdade, né? Vocês devem conhecer a Floraci, Sim. Sim. a mãe do Pé, Sim. Sim. o Edson. O Ed, sim, já. Sim. Pois é. Sim. É que a Floraci a gente chama de Dona Flora, né? São os meus irmãos mais novos. A dona Flora é sua irmã? É, a Floraci e o Edson. Por isso que o Beto é primo do Célio. Olha né? só, tudo Então, interligado. eles... Boa. E foi uma família que ficaram juntos, sabe? Que bom. Passou as dificuldades, lutaram, mas lá em Brasília eles conseguiram. Sim, Todos. melhorar de vida, né? E é como eu estou falando, todos indo para o centro, fazendo campanha e trabalhando na corrente, assim, participando mesmo. E a Ativamente. mamãe, enquanto ela viveu, também participando. E a senhora fez muita campanha? Não, fez eu muito, né? não fiz, não. Porque quando fundou a campanha lá em Séries, começaram a campanha, eu já era casada, já tinha uns 3 filhos, já estava mais difícil, eu não participei. Administrar, esse comecinho, né, de família, a gente foca mais, né? Filho pequeno. Mas os meus meninos também cresceram, indo para a evangelização, os mais novos eu levava, e depois era muito, a minha sogra levava, e quando eu não podia ir para o centro, ela ia, levava uns 2, 3, e na evangelização ela ia levar. Importante Eu isso, né? tive o apoio da minha sogra também, que a gente conviveu junto, ela morando comigo por 18 anos. E ela era fiel. Nossa, que bom, né? Parece assim bem tranquilo, né? Assim, que aparentemente, né? Mas é isso, é essa fortaleza, né? Essa consciência de que a doutrina traz essa paz mesmo de você educar uma família dentro de princípios assim que fica, né? E não da vacilar. gente ter mais assim um alicerce, né? Uma ajuda, que a gente tá ali sempre ligado, confiando, né? Isso faz toda a diferença, né? E graças a Deus nós recebemos, porque meus filhos estudaram com o próprio esforço deles, né? Sim. É porque dá pra ver, né, que eles vêm de uma, a senhora como bem colocou, de uma família simples, porque naquela época era, né, ainda mais no interior ali, Brasília. O pai deles... E eles colocaram o estudo em primeiro lugar, né? Trabalhando como padeiro, mas não era proprietário de padaria, era funcionário, empregado. Ele criou os filhos e contando que ainda quando a minha filha mais nova, quando ela estava com 5 anos, o meu esposo ficou doente. Ele teve derrame.
Não teve mais condição de trabalhar. Sim. Então, meus filhos, os mais novos, quando ele ficou doente, Sustentaram. só os 2 mais velhos que já trabalhavam, mas trabalhavam, eram de menor. Sim. Trabalhava como de menor. Quando ele ficou doente. Mas Deus abençoou que Não meus ficaram filhos desamparados. foram criar, meus irmãos criaram muito unidos e meus filhos também. É verdade, a gente vê isso. Agora, Dona Isabel, até o César fala, né, que tinha o pessoal de César falava, né, que seu esposo, o pai dele era padeiro, né, e conseguiu formar os filhos praticamente todos na área Da medicina. né. Aí tem esse questionamento da sociedade, o padeiro conseguiu formar, porque dos 10 filhos que a senhora tem, né, São 5 médicos, um dentista e uma fisioterapeuta. exatamente, Tudo na área da conseguiu- saúde, Tudo na área né? da saúde, Tudo na área, né? Nossa. Conseguiu formar todo mundo, né? Lá de séries, fazendo pão. Na Mas, simplicidade. mas sempre eu falo, os meus filhos começaram a trabalhar desde de menor. O mais velho começou a trabalhar com 13 anos, trabalhando em uma oficina de pintura de carro. O segundo começou com 13, trabalhando em uma farmácia, que foi o primeiro que formou para médico. E com 14 anos, o mais velho, quando surgiu aquele programa dos menores aprendizes no Banco do Brasil, lá na nossa cidade, ele foi o primeiro garoto a trabalhar no banco lá. Olha só. Porque foi feito uma prova, o responsável lá pediu nas escolas para as... Os professores mandaram É. os melhores alunos. E ele foi um dos escolhidos e foi um dos O que primeiro. conseguiu, o mais velho. Legal. Esse meu irmão mais velho, e meu filho mais velho, ele, até hoje, ele é fiel mesmo na doutrina, é o Carlos, vocês conhecem, né? Eu conheço, É o cara. Carlos? Conheço. Ele é fiel e é aquela pessoa dedicada mesmo. Trabalhador afinco. E aposentou no Banco do Brasil, tá lá. Lá ele ficou, foi... Ele entrou como jovem construiu. aprendiz. E Depois ficou. fez Bacana. concurso, passou e ficou. Legal, né? Fiel E- mesmo, né? E o Cleube ficou na farmácia até os 18 anos, até terminar o ensino médio, veio para cá, foi o primeiro que veio Pra cá, pro Amazonas. pra para cá para o Amazonas, sozinho. A senhora já conheceu o Amazonas? Não. Nem imaginava, ninguém né? conhecia. Amazonas era uma coisa muito longe pra Distante, gente. longe, né? E quando ele teve a ideia de assim, não, vou pra Manaus, Amazonas. Qual foi a sua reação na hora que ele falou isso? Ficou preocupada? Não, a gente fica preocupado, né? Mas a gente ficou feliz, né, dele ter, porque lá em Séries tem uma família que também não é de uma família simples, mas não tão quanto a gente, né? Era um senhor que tem não sei quantos filhos, mas o mais velho que formou aqui e o Cleube tinha muito contato com ele, né? Que ele era médico e o Cleube trabalhava na farmácia, eles conversavam muito. E ele que orientou o Cleube para vir para cá, porque ele fez faculdade aqui, tinha 2 irmãos que estavam aqui. Então ele não ficou desamparado, tinha, né, alguém aqui pra começar. E quando foi que a Legal. senhora teve o prazer de conhecer o Amazonas aqui em Manaus? Olha, já estava com 5 anos que o Cleube estava aqui. Foi quando ele casou, no casamento dele. Aí a senhora veio. Aí eu vim. A senhora gostou? Eu vim e veio o Cláudio Aham. e meu sobrinho, que já vieram para ficar. Foi? Olha. Na visita já vieram para ficar. E a senhora gostou da cidade? Gostei, É. gostei.
E depois que o César veio depois também, porque já veio um irmão, aí o outro. veio um, veio outro. E o César que ficou. O César ficou. Aí veio o Cláudio, depois... Mas o Cláudio morou aqui em Manaus também? Ele fez a faculdade dele aqui, né? Ah, é? Todos eles fez a faculdade aqui. Todos. Tá. E aí depois veio... Por último, o último que veio foi o Beto, né? Pra cá. Pra fazer faculdade, que ele se formou na área De medicina? de medicina. Foi. Foi o Beto, né? Foi. Pois é, aí os filhos, aí todos os que pensou em fazer medicina vieram, né? Vieram pra cá, né? Olha só. Terminava o ensino médio, vinha. E Uma oportunidade. todos fizeram faculdade na Federal, né? Sim. Todos na Federal. E o mais interessante, quando eles chegaram aqui, eles trouxeram os ensinamentos de sério. Foi. Centro espírita, posto de assistência. Campanha, tudo. Isso tudo eles vieram. eles já vieram preparados, né? O Cláudio trabalhou em Brasília, ficou lá em Brasília, ele trabalhava lá junto com os tios, o César, o Claudemir não está aqui, mas ele veio para cá também. Então, eles trabalharam quando era adolescente na família. Depois foram para Brasília e ficaram com os tios. Então, sempre trabalhando. Olha só, bacana. E a vida passa rápido, né? Isso parece que foi ontem, né? Pois é. Passa rápido. E a senhora vê alguma mudança O Carlos, hoje? com 64 anos, né? Passa rápido. Passa rápido, só a senhora sabe 10. Dona Isabel, a senhora vê alguma mudança assim na doutrina espírita? Hoje assim as pessoas estão se afastando. Por quê? Antigamente se afastavam também? Eu vou hoje, eu não vou mais. Por que que... Não, eu não sei porque, o grupo da gente, né, era fiel, né? E nosso tempo ainda não tinha esses trabalhos que tem hoje, né? Sim, Certo. era mais meio que simples. É. Assim. Tinha mais trabalho antes ou hoje? Não, eu falo assim, esses trabalhos assistencial, como tem hoje, antes não tinha. Ah, não tinha? Não. Tinha. Depois é que foi surgindo, né? Campanha Alta de Souza, por exemplo, lá em Séries, quando chegou a Campanha Alta de Souza lá para Séries, eu já era casada, já. Meus irmãos mais novos já participou, né? sim. Mas eu já não participei mais. Mas assim, ó, tinha muito jovem na época ali. Criança, tinha também? Tinha. É? Toda a vida teve. Assim, por exemplo, quando eu ainda era criança, que eu ia para a evangelização, já tinha muita criança. Toda a vida teve. Nunca falta mesmo, né? Assim, porque quem fundou o Centro Espírita lá foi o senhor João Vaz. Ele tinha uma família grande, muitos filhos. E era um grupo, ele conseguiu um grupo bom, né? E naquele tempo as famílias eram muitas, né? Nunca que era poucas pessoas, então era um grupo bom. Sempre muitas famílias reunidas, né? Sempre foi um grupo bom. Assim, que eu lembro, tinha minha sogra já de mais idade, tinha muitas senhoras de idade, né? Pessoas de idade que participavam. Sabe o que eu acho interessante? Que assim, do que a senhora tem falado, a senhora cresceu dentro dos princípios ali, né? Aí levou para sua família isso, para os seus filhos. E nesse momento de transição, que isso é muito importante, assim, que fica para mim mesmo de lição, é que eles, nessa transição da vida adolescente para a vida adulta, transição de profissional, eles não se afastaram em nenhum momento, né? Não. Então, isso é muito bom, porque o que acontece, quando o Wes pergunta assim, eu percebo que as pessoas, elas se afastam nesse momento da escolha de profissão. Eu vou ser médico, vou fazer isso. E coloca toda a sua vida
naquilo e esquece o centro espírita, esquece... Mas aí isso é da pessoa, né? Da Porque pessoa. tem o meu filho mais velho, que fez medicina, ele nunca mais voltou pro centro espírita, né? Sim, é da pessoa. É da pessoa, né? Mas imagina que a maioria eles conseguiram fazer Não administrar isso. Não, ixi. Não, sim, fica, né? O princípio fica pra sempre no coração. O princípio dele, né? Não foi em vão, não. Não, nada é em vão. Fica assim. Todo o trabalho é porque, na verdade, porque as pessoas têm assim, eu sou espírita, casei com uma mulher espírita, meus filhos têm que ser espírita, todo mundo tem que seguir isso. Mas a gente sabe que os espíritos, eles têm grau de evolução diferente. Então, um pode ficar, outro pode seguir. Mas isso é o livre-arbítrio, isso é o processo evolutivo da criatura humana. Então, não necessariamente você está dentro da doutrina espírita, as pessoas conhecerem, é o que a senhora falou, fizeram tudo, fizeram evangelização, fizeram mocidade, trabalharam, participaram e tudo, mas na hora que eles ficaram maduros, foi abrindo a mente, uns começaram a seguir outros caminhos, mas o evangelho está plantado, igual Jesus. Quando Jesus veio, evangelizou todo mundo, plantou a semente dele, mas nem todos seguiram. Mas dos meus filhos ficou só o Cleo, mas não é que ele não crê, não tem o princípio, ele tem, é uma pessoa muito de bem, muito digna. E o Celso, né, que vocês devem conhecer, que também ele não, Deus que ele... Mas todo mundo... Veio para cá, ele voltou para cá, porque depois que ele formou, que ele estava lá em Goiás com a família dele, ia para o centro, levava os meninos, os meninos dele ainda fez evangelização, os mais velhos ainda fez campanha, e depois ele... livre-arbítrio. Agora, dona Isabel, a senhora tem alguma lembrança de alguma história que a senhora viu a influência dos espíritos ajudando vocês, ajudando a família em algum momento difícil, seja de doença, seja algum problema que geralmente as famílias têm, não sabem resolver, mas vocês já dentro da doutrina, vocês viram os espíritos ajudando, guiando vocês, intuindo? Olha, eu digo assim, que a minha vida toda, mesmo pelas nossas dificuldades, o nosso apoio foi a doutrina, né? O Evangelho. O Evangelho. Em todo sentido. Porque uma família como foi a do meu pai, eu com meus irmãos, se não tivesse o conhecimento da doutrina espírita, teria sido muito diferente, né? E depois, eu com os meus também, graças a Deus, foi Porque várias pessoas vão ver esse diálogo, essa conversa que a gente está tendo, né? E tem muita gente que tem medo do espiritismo, tem medo... É pra ter medo? Essa risada de estudo. Quem não conhece, não sabe o que é, né? Mas é um esclarecimento, né, pra gente conduzir a vida da gente, né? Que pra gente só faz bem, né? Quem conhece bem. Só faz bem. Porque a senhora está com quantos anos agora? 81. 81. Então foram 81 anos já dentro da doutrina espírita, graças vivenciando e tudo. Porque tem muita gente que tem medo. Não vou para a doutrina espírita, vai acontecer alguma coisa ruim comigo. As pessoas têm... Os espíritos vão me perseguir. E a senhora disse que a sua mãe era médium, né? Ela trabalhava na corrente. E tal. E a senhora teve alguma história assim? Eu vi um espírito, o espírito mandou mensagem, alguma coisa assim? Eu própria? Não. Nunca chegou mensagem para a senhora? Eu falo assim que eu não tenho
nem uma mediunidade. Eu acho que a senhora eu acho que a senhora é mega intuitiva. Intui, nem percebe. Porque sempre eu falo, porque nunca senti manifestar. É espírita por convicção, né? Não, mas Mas todos nós somos médiuns, né? intuitivos. Mas nunca desenvolveu também? Nunca quis desenvolver? A senhora participava Participar? da mediunidade? Assim? Não, da né? da mediunidade não. É porque a dona Isabel entrou para conhecer espiritismo, e o que é esse espiritismo? Eu tô nessa. E nunca mais saiu, cara, né? E ela pautou a vida dela nisso, como ela tem falado, tem ajudado ela. Assim, ajudou a todos, né? Porque É o lado moral, né? não é simplesmente uma religião, né? Também não é uma forma de vida, porque você está dentro dele e ela fala assim, tão natural disso, Sim. como se fosse a vida, né? Não dá espaço para dúvida, Não mudou né? nada, né? Não. Só seguiu... É porque foi o que eu conheci toda a vida, né? A senhora graças conheceu o a Sacramento? Deus... A senhora Hã? foi em Sacramento? Não. Nunca foi lá também, né? Não. Em Palmelo. Palmelo conheceu. Palmelo eu já tive lá muitas vezes. Para tratamento? Para pra tratamento visitar? ou só para visitar? Eu já tive tratamento para visitar. Agora mesmo, Os dois. há pouco eu tive lá com a Floracê. Ah, legal. Muito bacana. E que mensagem a senhora traz aí para a turma que está nos assistindo, né? É turma do interior, é turma lá que está conhecendo a doutrina espírita. Só tem alguma mensagem para eles aí? E o que eu tenho para dizer é o que eu já falei, e que é uma doutrina de amor, né? E tudo que está dentro da doutrina espírita, nós estamos vivenciando, né? Sim. Está acontecendo com a gente. E eu, que toda a vida não vivi dentro da doutrina espírita, só tenho que agradecer de ter conhecido desde sempre, né? E só tenho ainda agradecer que a minha família ficou voltado todos para dentro da doutrina, né? Nenhum tá aí com o aprendizado e seguindo suas O vidas. aprendizado fica. E os filhos estão dando continuidade, né? Graças a Deus. Tá o Carlos, lá em Séries, que é o mais velho, fiel, como diz, do centro espírita que ele cresceu, né? Evangelizou, tá lá dentro, firme. Claudemir, tá lá, firme, trabalhando. E O o Cláudio e meus irmãos, que agora... O Cláudio continua em série, né? Continua. Continua. A Floraci e o Edson estão lá firme, trabalhando. E tem o Beto, né, sobrinho, e tem... É uma família bem espiritualizada, né? Isso se enraizou. Graças a Deus. Então, eu só tenho que dizer que o Espiritismo, ele é uma luz, né? Que vai clareando, né? Sim. De acordo que a pessoa vai entendendo, vai sentindo mais clareza do porquê que nós estamos aqui, né? Verdade. Como devemos caminhar. E tem o Espiritismo como uma doutrina, né? Firme, que a gente pode seguir, que a gente só vai tendo a assistência, né? Verdade. Dos bons espíritos, É, né? a assistência espiritual. Verdade. E, dona Isabel, o que é que a senhora fala assim para os seus meninos? Tanto para as meninas como para os seus... Uai. Uma mensagem para os meninos. Uma mensagem para os meninos. Para os filhos, para os filhotes. Para os filhos. Minha filha,
Os meus? Sim. Os meus já estão dentro da... Não, uma mensagem... É porque eles vão ouvir, o Carlos vai ouvir, o César, todo mundo vai ver a senhora falando. Então, feliz de ver a senhora online aí na internet, ó. Aí Pode falar. A briga entre os irmãos é para saber qual é o mais querido dela. Olha, então vamos lá. Peraí, vamos lá. Ela tá Qual é o mais querido? Qual é o Quem é o filho filho mais de ouro? Todos são Sem polêmica. Ela onde está comendo e dormindo. Essa é a Nora aqui. Não, mas esse não precisa de eu falar, que eles mesmos falam, sabe? Eles falam pra você, cada um puxa pra si. Eu acho que é uma Não, resposta não, que eles nunca tudo vai falam. sair aqui, não. Eles falam assim que não precisa de perguntar qual que é, não, porque é o Carlinho. Isso é eles que falam, né? Eles que falam, mas não é, né? O coração de mãe não é, né? Ama todos igualmente. É tudo igual, mas... Pois é, e a mensagem que eu deixo para eles é que eu fico muito feliz, né? Que graças a Deus, todos eles estão dentro da doutrina, né? E os que não estão participando, assíduo, como os que estão trabalhando, mas eles têm a doutrina como o segmento da vida deles, né? Que é o Celso e o Cleuber, que são pessoas de bem, que passam para os filhos. E eu agradeço muito a Deus por eu ter essa família de irmãos, sobrinhos, filhos, netos, que sempre eu falo, nossa família é uma família de gente simples, mas não tem um caso assim de que eu nunca soube de que um sobrinho foi preso, que um sobrinho fez uma coisa Que anda mal, né? que prejudicou a sociedade. Faz para prejudicar a si mesmo, mas assim, pessoas mal intencionadas, eu procuro assim, não encontro. Então eu agradeço muito a Deus por a nossa família. Começando pelos pais que eu tive, a irmandade, os sobrinhos, que são muitos, os irmãos que já se foram, tudo gente de bem. E nós aqui não somos perfeitos, porque se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui, né? Mas eu sempre falo, quando eu vou fazer minhas preces, meus agradecimentos, eu agradeço a Deus por a gente ter conhecido essa doutrina e essa enorme família que é a nossa, que não é pequena. Não, é grande. Né? Não são todos que são espírita, mas todos tiveram o princípio. Sim. Todos tiveram o princípio. Conservam aquela moral, né? Então Isso eu é tenho ótimo. muito que agradecer a Deus. Muitas vezes eu penso que eu não tenho mais direito de pedir. Eu só tenho que agradecer por tudo que eu tenho recebido e que nossa família tem recebido, em geral. Tem as dificuldades, mas eu agradeço a Deus sempre. Amém, graças a Deus mesmo. E os filhos estão longe uns dos outros, mas se dão muito bem, ficam muito felizes quando se encontram, né? Então, eu agradeço muito. Poxa, E a gente que agradece, É. né, ter a sua presença aqui. Aproveitou que a senhora estava em Manaus e vamos chamar ela, né, para conversar. não podemos perder essa E oportunidade. esse espaço, né, a gente está abrindo, né, com muitas outras pessoas que compartilhando a história assim como a senhora está fazendo. E a gente tem tido assim bons feedback, bons resultados, né, de estão gostando, que tá legal. Graças a Deus. E a gente só tem a agradecer a senhora por nos conceder
esse momento, né? Porque vai ficar guardado aí. Fica guardado na nossa E a gente memória. queria que a senhora mandasse para os seus familiares, ei, assiste aí. Não, Dedete? Ai, Mais alguma coisa aí, Dedete? Não, tudo tranquilo. A gente tem que agradecer muito, dona Isabel, por a senhora estar aqui, né? Compartilhando um pouco da sua história, falando. pois é, meus familiares que tiver a oportunidade de ouvir, os filhos, os netos, Que não são poucos. sobrinhos, Todo mundo vai estou aqui dando o meu depoimento. E a senhora gostou de estar De vida. sendo... Tá na internet agora? A senhora Famosa. gostou? Tá, vai ficar famosa agora. Famosa, hein? E aí, Jeje, mais alguma Não, coisa? eu também só agradecer, né, a oportunidade de conhecer, porque a gente já conhece um pouco, né, dos seus filhos, a gente tem... E só ouvi falar E a da gente- senhora. e assim, muitas histórias. E assim, ela que a veio gente- com assessora aqui. veio né? uma assessora aqui, Não falou de mim. a Nora Eu falei de Adriana. toda a família. Se eu vou citar o nome de todas, muitas, né? vai demorar. Manda um abraço pra ela. Mandar um abraço pra Adriana Borges. É uma conversa ao vivo, né? Não, Não, pois que a gente mas conhece. nesse sentido, minhas noras, Ela quer chorar. minhas noras são todas as que não frequentam, mas não tem nenhuma que é assim contra, que não apoia, que não... Todas elas, eles tiveram esse privilégio, né? Que, De esposas companheiras, né? Tiveram. Merecimento, né? Isso aí. A senhora que atraiu, ó, tá vendo? Boa conduta atrai. E eles são todas mesmo. Verdade. Só gente bacana. Fico muito feliz, assim, de ter a senhora essa oportunidade de conversar, de conhecer um pouco mais, Isso né? é algo único, né? Que vai eternizar. Mas foi muito bom. Meus netos, não sei como será a vida deles, mas foram todos evangelizados. Olha, fica a dica aí, jovens. É com você, né? Todos os vocês. netos foram evangelizados. Semente tá aí. Agora, E todos vão chegar à idade de 81 anos. Então você tem que chegar na sua idade. Tem que ficar bem claro isso. Pra Verdade. Vamos ver se chega, né? Chega. Hã? Chega, todos vão chegar. Rapaz, tem que comer piqui, né? A senhora gosta A de senhora piqui? gosta de piqui? gosto Pamonha? também. E daqui da região? Tucumã. A senhora gosta de Tucumã? Não aprendi a comer. Não? Mas daqui, o que a senhora gosta daqui da região de Hã? comer aqui? Eu E açaí? Gosto de açaí. Calma, gosto de ela vai açaí. falar o que ela gosta de comer daqui. Não, muita coisa. Açaí, Peixinho, açaí. Açaí, cupuaçu, Ah, E o tambaqui, assado? tambaqui, né? olha, ela gosta de coisa boa. O tucumã porque é difícil mesmo, nem todo mundo daqui gosta. Tucumã é bom. Alguém precisa de cascar, né? Lógico, é por isso. Ele inteiro. Foi muito bom. Muito feliz. bom. Pois é. Então, Muito ok, obrigada, né? pessoal, que está Mais um acompanhando. pó de luz aí. Mais Pois é, então, para os meus filhos que tiver a oportunidade de me ouvir, um abraço. Opa! Paz e luz. Vamos lá. Tudo tranquilo, tá vendo?